Olá, pessoal. Meu nome é Matheus Botelho, sou Head de Negócios da Level Group. Vamos falar hoje, dando sequência aí na nossa série ESG no NLA, sobre transição energética e o papel da energia limpa na transição energética. E para isso a gente está aqui com o Américo Varculha, que é mestre em planejamento integrado de recursos energéticos pela USP e atua como consultor independente de projetos de redução de emissão e sustentabilidade e ações ESG. Fala, Américo, como é que você está? Tudo certo, tudo beleza. Então, no podcast anterior a gente falou sobre a pegada de carbono, né, e dos efeitos, né, dos gases de efeito estufa, de todo o impacto que a gente vem tendo desde lá de trás com a industrialização. A gente falou um pouco disso. Se você não escutou, que está nos ouvindo agora, volta lá, que vale muito a pena. Mas isso, o que a gente tratou lá, deu gancho para que a gente falasse um pouco de transição energética. Então, né, só retomando, muito combustível fóssil, né, muita emissão, e temperatura da Terra aumentando. Como você vê o papel da geração limpa, Américo, nesse contexto? E por que você acha que a gente tem a necessidade de uma transição energética efetiva de uma maneira tão urgente? Por que ela se faz tão urgente? Muito bom, vamos lá, por partes. O primeiro ponto que eu vejo assim, quando a gente fala de energia renovável, né, é muito importante a gente ver que a energia renovável ela entra hoje como uma fonte e tem um papel de diversificar também a matriz energética, que é muito importante em vários países, em várias regiões, né? Então, existe um papel aí da fonte renovável, que até na questão da diversificação da matriz energética, como forma até de assegurar ou dar maior estabilidade aí para o fornecimento de energia. Obviamente, a gente já tem visto muita coisa, né? E há um grande consumo de combustível fóssil para geração de energia elétrica, né? Eu acho que cabe a gente conversar um pouquinho disso, porque muitas vezes as pessoas podem não entender de primeira o que tem a ver a luz, ou quando eu acendo a luz da minha casa, com a emissão de gás de efeito estufa, né? Onde é que eu estou contribuindo para isso, né? E então, sempre associado à geração de energia elétrica, existem algumas tecnologias que utilizam combustíveis fósseis para isso, né? Existem aí termoelétricas a carvão, existe termoelétrica a óleo combustível, existem fontes aí, o próprio petróleo, né, é uma fonte de energia bastante utilizada e que é grande responsável pelo CO2. Então, aqui mais para contextualizar um pouco, né, o que tem a ver a energia especificamente com o CO2, mas para dar uma contextualizada aqui, aproveitando o gancho. Então, nesse contexto, quando a gente pensa na questão dessa transição, passar a utilizar a fontes renováveis, significa a gente consumir menos combustível para gerar ou a energia elétrica ou o serviço energético, seja ele de transporte, de aquecimento, do que quer que seja, né? Às vezes a gente fala de energia se baseia muito na questão da energia elétrica, quando na verdade existem outras formas de energia aí, né? O transporte em si também é um serviço energético, né? O aquecimento é também um serviço energético. Então a gente, pensando assim de uma maneira, tendo uma visão bem aberta com relação a isso tudo. Então, e aí a gente tem que pensar duas coisas, né? Não só a redução de combustível fóssil, como também uma redução no consumo, né? Então, paralelamente a isso, também é importante destacar o papel que os programas de eficiência energética tiveram e vem tendo novamente nas empresas, e especificamente para a questão de gás de efeito estufa, a gente ter mais megawatt-hora gerado com menos combustível fóssil queimado, né? Esse vamos dizer, a grande contribuição da energia renovável hoje. E a gente vê recentemente aí grandes empresas, né, tradicionalmente do ramo de petróleo, que vêm aí investindo em energias renováveis, e principalmente aí a fonte solar, fonte eólica, que tem sido bastante utilizada para geração de energia e bastante foco de investimento, né? E tem o papel também da dificuldade de se fazer essa transição energética de uma forma que Uhum. ela passe de combustíveis fósseis para Uhum. combustíveis ou para energia renovável.
né? Existe todo um aspecto em relação à tecnologia e ao tempo que se demora para fazer essa transição, e é um tempo que a gente não tem, né, Américo? Realmente o quanto, vamos dizer, o quanto mais rápido, melhor. Mas tem esses aspectos todos, né? E quando a gente fala de energia, a gente está falando de um papel estratégico, né? Seja de uma empresa, seja de um país. Então, sempre é uma questão que a gente tem que ter. Ela sempre abrange, assim, vários aspectos além da emissão. É o custo de tecnologia, o como isso vai impactar no custo de geração para um consumidor final. Enfim, tem vários aspectos aí que tem que ser considerados, mas o que tem se demonstrado aí é que a transição energética ela está em curso e ao que parece, não volta mais ao patamar que era, né? Os investimentos aí nas renováveis estão bastante presentes e ao que parece, de forma irreversível. E nesse ponto, acho que o Brasil está à frente aí de vários outros países e à frente aí da média mundial em relação à composição, né, de fontes renováveis na sua matriz, né? A gente tem aí aproximadamente 80%, enquanto no resto do mundo é menos a metade, né? Então a gente está bem à frente. A gente precisa também de notícias boas, né, Américo? Então essa é uma, e é um assunto muito importante, né? Historicamente a gente no Brasil tem essa tem uma matriz favorável nesse sentido, ela vem aumentando com a vinda da eólica, com a expansão da eólica e agora com a solar, e já com a biomassa que já vinha aí desde a década de 80. Isso. E é importante também a gente ver na questão das empresas, né? A adoção da energia renovável, ela reduz também a gente falou no podcast passado das emissões de carbono, você reduz drasticamente as emissões da tua pegada de carbono a partir do momento em que se utiliza uma fonte renovável de energia, né? É como se, vamos dizer, se você imaginar um cenário onde 100% de uma matriz de uma empresa fosse, uma matriz elétrica fosse vinda de fontes renováveis, tuas emissões relativas ao consumo de energia elétrica para a tua linha de produção seriam praticamente zeradas, né? Então, esse é um impacto bastante positivo também aí, quando a gente fala um pouco dos impactos disso na cadeia e nos conceitos do ESG, que também é bastante discutido hoje. Perfeito, perfeito. Já vamos chegar lá. Legal, Américo. Valeu, muito obrigado aí, meu. Obrigado.